Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o cientista político Alain Lacerda, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com ele vamos abordar alguns assuntos sobre as expectativas para as gestões que estão sendo iniciadas neste ano de 2015. Governo do Estado, aí, novo governador, novos secretários. Presidência da República, a mesma presidente, porém novas composições acontecendo na Câmara, Senado e também na forma de governar e distribuir os cargos do Poder Executivo Federal. Que recados as urnas de 2014 mandam para aqueles que estão assumindo os governos estadual e federal agora e também para os parlamentares? Vamos fazer estas avaliações, estas reflexões no nosso programa de hoje, Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal. E antes, lembrando a você que nos acompanha, para você conhecer, se ainda não conheceu, uma das mais belas arenas da Copa do Mundo de 2014. A Arena das Dunas agora possui, olha que interessante, um programa de visitação ao estádio, onde você que é natalense ou mesmo amante do futebol, turista, já pode conhecer as instalações do estádio que recebeu 4 jogos da Copa do Mundo de 2014. O Arena das Dunas Tour, este é o nome do programa, oferece de quarta-feira até domingo, com saídas das 10 da manhã às 17 horas, visitações guiadas por monitores bilíngues. Torcedores poderão acompanhar a área de imprensa, os camarotes, as áreas VIPs e os locais onde ficam os atletas, vestiário e também o banco de reservas. Você pode comprar online, olha a facilidade, através do www.arenadunas.com.br ou ligar 3673-6865, E ainda o recadinho da nossa parceira, que é a Unimed Natal. Você que tem cuidado com a sua família, nossa recomendação é fazer o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você tem acesso a uma ampla cobertura de saúde em todo o estado do Rio Grande do Norte. Você tem que proteger quem você mais ama, proteger a sua família com este plano Uniflex da Unimed Natal. E essa excelente rede de atendimento, além da cobertura do Rio Grande do Norte, ela também proporciona a cobertura nacional, neste caso, para urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Anote aí, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com Alain Lacerda, cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que conosco vai fazer uma avaliação a respeito deste quadro político, diante dos novos governos que estão iniciando no plano estadual e também no plano federal. O que esperar do que pode vir por aí? Até já. Passear com a família é muito bom. Agora, melhor ainda é você e sua família morarem com segurança, conforto e espaço, pagando um imóvel próprio, que valoriza com o tempo. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça o melhor dos investimentos. Um imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Alain Lacerda, cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo conosco. E a primeira pergunta que faço, quais são
as sinalizações, os grandes recados que as urnas de 2014 apontam para aqueles que iniciaram agora em 2015 os seus governos, né? No plano estadual, Robson Faria, e no plano federal, a presidente Dilma Rousseff. Vamos começar pelo plano estadual. Eu acho, assim, a sinalização das urnas foi negativa para uma alternativa que pareceu mais tradicional, uma alternativa que pareceu mais amparada nos atores políticos que já existem há bastante tempo no Estado, né? Quem tem força eleitoral, mas... E que já governam há algo em torno de 30 anos ou mais, né? Com alterações aqui e acolá, mas, assim, dada a composição que o presidente da Câmara realizou, isso, por diversos motivos, o eleitor, na maioria, rejeitou, né? E a sinalização para o governo Robson é de algo diferenciado. Eu não estou certo ainda se a ousadia, né, vai reinar no que toca à gestão administrativa, no sentido de ser diferente dos governos anteriores, no que toca à gestão das finanças públicas, das contas públicas, da estrutura administrativa. Mas a sinalização é de renovação. O eleitor deseja isso em áreas como segurança pública, ficou claro isso na campanha, e educação. O eleitor me parece que rejeitou uma forma tradicional de governar. Esse seria um recado importante para o governador Robson? Eu acredito que sim. Obviamente que na dosagem, aí o chefe do executivo vai avaliar as condições, né, objetivas e as condições políticas, financeiras para fazer. Na dosagem a gente não sabe até onde ele vai, mas a sinalização do eleitor é de um governo diferente dos anteriores, né? Pela avaliação que você faz, o contato que tem com os demais cientistas sociais, políticos, né, sociólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no exercício da profissão também como cidadão, quais são, na sua avaliação, os principais desafios a serem enfrentados pelo atual governo? Eu acho que no caso do governo estadual, do governo Robson, o desafio, assim, infelizmente, se você for olhar a despesa pública estadual, quase tudo é folha de pagamento. Então, o desafio é equacionar as diversas, não só o peso quantitativo em si, mas as diversas distorções que existem na folha, né? Eu não sei o que ele vai fazer, porque ainda vai se reunir com o secretário de planejamento, vai avaliar isso, o secretário de administração, mas eu acho que um primeiro momento talvez seja copiar o plano federal, né? Você sabe que já houve cortes nas pensões futuras, de pensões por morte, e a questão previdenciária aqui é muito séria, né? Então, há que equacionar essa questão da folha, né? Talvez uma reforma previdenciária aí seja o caso. O dinheiro do investimento, acho que passa pelo programa RN Sustentável. E aí também tem que ver como é que distribui isso. Já existe, na verdade, uma aprovação do governo anterior, de Rosa Ciarline, para a utilização desse recurso. Só se utilizou recurso para se fazer consultoria, mas, na verdade, obras e ações na prática ainda não aconteceram. Porém, há uma disponibilidade do recurso financeiro. E eu acho assim que tem que ter um plano de como... Tem que pensar o Estado na sua totalidade. Eu acho que esse tem sido, na verdade, uma das falhas das últimas gestões estaduais. Pensar, por exemplo, o interior, né, como integrar mais, né? O Estado, o desenvolvimento econômico está muito concentrado em Natal e no seu entorno, né, e nas questões turísticas e tal. E, na verdade, há coisas similares a se fazer, inclusive no plano do turismo, também no interior do Estado. E você não vê isso sendo planejado. Seria a expectativa, o desejo da população, né, por uma interiorização, não só do turismo, mas das ações administrativas como um todo. Ou seja, o governo chegar mais perto do interior do Estado. Eu acho até que chega, mas chegar de uma maneira diferente, tentando promover, e eu sei que isso é difícil, tentando promover mais desenvolvimento econômico, né? Reduzir um pouco a disparidade entre as regiões, né? E aí é uma expectativa com a indicação do próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, que hoje há um secretário respondendo interinamente, mas algumas, digamos assim, negociações têm sido feitas para alguém que tenha, de fato, essa visão de trazer o desenvolvimento como um todo, mas conectado, inclusive, à perspectiva de captação de investidores internacionais e investidores de grandes empresas do Brasil que possam vir a se instalar aqui. Até porque nós temos, por exemplo, aquele entorno do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a ZPE de Macaíba, né, e tanta coisa que precisa funcionar. O aeroporto, por exemplo, os acessos não estão concluídos, o acesso ao aeroporto é precário. E eu acho que é isso. E realmente o Estado depende muito dessas fontes alternativas de recursos, né? Dado que o comprometimento com a folha é muito alto. Você pega
folha e dívida com a União, já é basicamente o orçamento estadual vai quase todo aí. Ele depende de pegar esses recursos, apresentar projetos para recursos federais também. E eu acho que essa avenida está aberta. Mas o problema da folha precisa realmente de um equacionamento mais de longo prazo. Não dá para ficar empurrando com a barriga, não. E o que é que você tem captado da população? Existe um clima de receptividade, um clima favorável com a Carta Branca para que essas mudanças venham a ser implementadas? Ou, na verdade, ainda está difícil? Você crê que existe um pessimismo? A expectativa que você tem qual é? Na população, eu teria que ver alguma pesquisa de opinião, mas assim, no que toca à elite política estadual, eu acho que o cenário para Robson, no momento, é positivo, o cenário para o governador. Não é difícil você fazer maioria na Assembleia, aliás, foi sempre uma coisa que me causou estranheza no governo anterior, da governadora Rosalba, a dificuldade de relacionamento que o Executivo tinha com as forças políticas na Assembleia. Eu acho que com os demais poderes também, né? Eu acho que todos, né? Eu acho que essa dificuldade desaparece com o atual governador. E aí, chegou, o governador eleito Robson Faria chegou a propor, inclusive, a formação de um conselho consultivo formado pelo presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça, que representa o Ministério Público, e o Tribunal de Contas também, para que, sentados à mesa, possam estar sempre discutindo e evitar algum entrave, algum problema de relacionamento entre as instituições. Eu acho que é isso. E realmente eu acho que desaparece esse tipo de dificuldade. E eu acho que tem a ver um pouco como a Casa Civil estava formulada na gestão anterior, né? Acho que o perfil do atual governador é de maior diálogo e ele conhece mais, talvez, também os atores, né? Ele tem isso tem que ser, agora isso também tem que ser aproveitado em iniciativas concretas para você aprovar certas coisas na Assembleia, né? E do ponto de vista da articulação das ações do governo estadual com o governo federal, por exemplo, passando pela questão da segurança pública? Aí eu não sei se há uma iniciativa concreta aí, mas o alinhamento político até que existe, né? O PSD, o partido do governador, tem 2 ministros no momento e é óbvio... Que é o ministro Kassab, ministro das cidades, né? Gilberto Kassab e o Guilherme Afif Domingos da micro e pequena indústria. Que tem um braço muito ligado ao setor empresarial industrial do centro-sul do Brasil, de São Paulo principalmente, né? E uma ligação inclusive com o ex-presidente do Banco Central, que é do partido, Henrique Meirelles. Então esse alinhamento, acho que existe. O PSD... Está óbvia essa movimentação. A presidente Dilma está procurando fortalecer essa conexão política com o PSD. Então, isso é bom para a gestão estadual também. E a expectativa que você tem, enquanto observador, estudioso da cena política do Estado, é uma expectativa positiva ou de muitas dificuldades a serem enfrentadas que talvez não sejam transponíveis? Eu acho assim, como impressão do futuro, acho que o atual governo provavelmente será melhor do que o anterior. Agora, isso não deve... Não quer dizer que todos os problemas serão resolvidos. E dado também o fato que o governo anterior não terminou bem, né? O governo Rosalba entrega uma situação fiscal até razoável, né, em termos de contas públicas, mas em termos de investimento, de obras estruturantes, isso deixou muito a desejar. Não há uma marca que você possa dizer que ele tenha deixado. Isso se refletiu nos indicadores de popularidade dela, que eram muito ruins, né? Sobretudo no final do governo, muito ruins. Assim, melhorou um pouquinho, assim, mas muito, muito ruins. E claro que eles foram piorados por aquilo que a gente falou, né? Uma articulação política muito deficiente com os outros poderes, né? Mas eu acho que é melhor. Agora, a gente talvez tenha que mirar em algo bem melhor, não só um pouquinho melhor, tá entendendo? Exato. E aí vem a importância de metas, de planejamento, de pensar o Estado para os próximos 20, 30 anos, não apenas com políticas pontuais, ações pontuais de governo que coloque numa situação de tapa-buraco, né? Não pode ser um governo tapa-buraco, tem realmente planejar as ações a longo prazo. E realmente o equacionamento, eu acho que a conjuntura desse ano, e isso vem do plano federal também, é realmente de ajuste fiscal, né? Então vai ter que ter uma contenção de gastos, até para viabilizar a segunda parte do mandato aí, depois da eleição municipal do ano que vem, né? Acho que isso vai acontecer no plano federal. No plano federal, obviamente, é mais relevante, tem muito mais impacto, né? Mas acho que vários estados vão seguir. Aqui a gente precisa ainda ter uma ideia das medidas que o governador vai tomar. Eu acho que ainda não está claro.
Estamos conversando com Alain Lacerda, que é cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor, e fazendo conosco neste primeiro bloco uma avaliação das perspectivas que deve enfrentar, dificuldades também, o lado positivo do governo que inicia-se neste comecinho de ano de 2015, no plano estadual. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos fazer uma avaliação do quadro nacional, o cenário nacional com suas dificuldades e também as vantagens, as perspectivas de crescimento do nosso país, que tem passado por algumas situações complicadas no tocante à corrupção e também à economia. Mas mesmo assim, o que virá pela frente? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Passear com a família é muito bom. Agora, melhor ainda é você e sua família morarem com segurança, conforto e espaço, pagando um imóvel próprio, que valoriza com o tempo. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça o melhor dos investimentos. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar, continuar na entrevista com Alain Lacerda, cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazendo uma avaliação sobre o que trouxe de recado, o que trouxeram de recado às urnas de 2014 para os gestores que estão iniciando agora em 2015 as suas atividades à frente da direção do nosso estado do Rio Grande do Norte e também do país. No primeiro bloco falamos a respeito dessa situação do estado do Rio Grande do Norte. Agora vamos falar sobre o plano federal. E aí eu pergunto ao cientista político Alain, qual foi o grande recado que as urnas trouxeram para a presidente Dilma Rousseff, que está iniciando um novo mandato? Assim, o recado está expresso no próprio resultado do pleito, Foi um resultado apertado, Já dava para perceber que o resultado seria apertado no início de 2014, Assim, por vários analistas, na verdade, O eleitor, acho que, obviamente, não estava ainda prestando atenção a coisa de um ano atrás, mas vários analistas já imaginavam isso. A eleição também foi perturbada pelo falecimento de Eduardo Campos, Mas, assim, o resultado apertado em si não foi surpresa para quem analisava a política. E ele indica, também pelo andado das forças políticas, indica uma turbulência política maior, sobretudo esse ano. Eu acho que, dado que a oposição conseguiu ano passado e dadas as divisões internas da própria base de apoio, no que toca à operação política, eu esperaria um pouco mais de turbulência. Agora, assim, do ponto de vista das medidas, a presidente está criando um cenário em que haveria expansão econômica no fim do mandato. Aperto agora, expansão econômica no fim. E isso tornaria a eleição de 2018 tão apertada quanto, ou talvez até um pouco mais favorável a um candidato que ela venha apoiar. Mas está longe. Mas a estratégia é essa, é apertar agora, até porque as contas públicas estão mal. E a questão da dívida pública, é um conceito meio estranho, mas a dívida pública bruta também aumentou, Então, a ideia é gerar expansão econômica mais para frente. Aí, o eleitor, em geral, aprova isso. Mas me parece que houve um recado forte da população brasileira de um desejo por mudanças. Sim. Mesmo permanecendo o mesmo
digamos, a mesma governante, o mesmo partido no posto mais importante de poder do país, ainda assim uma sinalização muito forte por mudança, né? Ou seja, onde na verdade quase essa mudança se deu para uma outra perspectiva de governo. Me parece também que o que faltou do lado da oposição ao Palácio do Planalto foi mais expressão, né? Ou seja, porque a população queria mudar, mas não sentia uma segurança dessa mudança com Marina Silva, né? Tanto que houve uma onda, Marina, depois ela caiu, depois voltou a Aécio, mas ainda não foi suficiente, perdeu inclusive no primeiro e segundo turno no seu próprio estado, né? Então, ele também recebeu alguns recados importantes das urnas, né? Ou seja, 4 anos como senador, poderia ter circulado o Brasil 2, 3 vezes, colocado propostas, tendo posicionamentos firmes durante o mandato primeiro da presidente Dilma Rousseff, mas isso não aconteceu e a oposição ficou, de fato, desidratada, apagada, né? Então, acho que isso facilitou a reeleição da presidente Dilma, apesar do forte recado. Eu acho. A eleição obviamente, tem algumas coisas contraditórias, né? A própria candidatura. Porque, em geral, a gente trabalha com a eleição, a gente trabalha com a ideia de que quando você vota no governo é continuidade, quando você vota na oposição é mudança, né? Mas como o sinal de mudança estava tão forte, como você bem colocou... Mesmo o governo continuando... O lema era muda mais, né? Os sítios nas redes sociais, muda mais e tal. Mas... É um recado contraditório. Eu acho mais... O caso de Aécio está claro, né, que é um líder muito importante e tal, mas que tem falhas, assim, falhas também tão importantes quanto, né? Se for comparar com o Juscelino Kubitschek, né, o presidente que foi eleito em 55, que era de Minas e tinha sido governador de Minas Gerais, ele ganhou por uma margem bem maior no estado, né? Então, houve uma falha de operação aí. O que a gente percebe é que o eleitor mineiro achou que Aécio dava de barato que ia ganhar lá e ele resolveu passar, assim, dar uma rasteira, né, falando vulgarmente, no seu próprio político, né? Se você for olhar as votações em Uberlândia, Juiz de Fora, né, Montes Claros, cidades importantes de Minas, ele perde às vezes por 10 pontos e tal, um negócio... mas assim... Mas no que toca ao plano nacional... A oposição chegou a dizer que ele perdeu em Minas Gerais por causa de alguns bolsões de pobreza que seriam abastecidos pelo Bolsa Família. Mas, na verdade, não é só isso. Não, o Uberlândia é uma cidade rica no Triângulo Mineiro. Uberaba é uma cidade, inclusive, eu acho que já é grande. Uberaba é uma cidade média, maior que Mossoró. Ele perdeu lá por 10 pontos, são cidades ricas, né? Realmente, no norte de Minas, sim. Realmente o eleitor mineiro dizendo, olha, o meu voto não é seu. Né? Porque talvez ele passasse a imagem, né? Aí tem um probleminha, né? de marketing, de trabalho político também. Talvez ele passasse a imagem de ser arrogante. Eu não sei se ele é, tá vendo? A questão é que você passa essa imagem às vezes, né? E isso o prejudicou, inclusive, nos embates com a presidente, né? nos debates e tal. Então, o recado é um pouco contraditório. Dado que foi uma eleição apertada, o resultado em Minas foi relevante, no Nordeste ele também teve menos votos que Serra, isso foi terrível, né? Porque ele ficou 3 pontos abaixo de Serra em relação ao segundo turno de 2010, né? Isso também fez diferença. Mas o problema, assim, no que toca ao novo governo, eu acho o seguinte, há uma sinalização de mudança, mas a presidente, na verdade, é obrigada, e aí não sei se vem ao caso de discutir os méritos, né? É obrigada a seguir realmente o mesmo sistema de coalizão que, bem da verdade, todos os presidentes têm feito desde 45. Agora, essa convivência com o PMDB, como é que fica, né? Porque muitas vezes membros do PT até já disseram aqui no nosso programa ao vivo que, na verdade, o PMDB, se dependesse deles, não estaria nem no governo, mas acabam precisando. É um mal necessário dentro do governo, o PMDB, para conseguir governar. E daí loteia-se o governo com os ministérios, né? Por aí vai. Tem concessões na Câmara e no Senado também. Então, como é que é possível mudar diante deste modelo de coalizão, mantendo o PMDB e outros partidos conservadores na sua base? Essa coisa do chamado presidencialismo de coalizão, né, é algo que sempre causa estranheza, assim. Mas, a bem da verdade, o presidente que menos usou foi Collor, né, e ainda sofreu impeachment, claro que relacionado também à corrupção. Eu diria o seguinte, e todos têm feito, a não ser o regime militar, porque não precisava fazer, né? Os presidentes do regime militar não precisavam fazer coalizão, porque eles eram regimes... Sem poder absoluto, totalitário. O regime era autoritário e tal, e não tinha partidos para fazer coalizão, né? Todos fazem.
Eu acho que do ponto de vista do eleitor, na verdade, é o seguinte, eu acho que não há essa preocupação maior. O que o eleitor vai querer mesmo é que a prestação de serviços melhore, que a economia vá bem, né? E sejamos francos, ele tolera até um certo nível de corrupção. Acho que o eleitor, tanto no plano estadual quanto no plano federal, acho que o que mais espera dos governantes, aqui, Robson Faria, no Planalto, Dilma Rousseff, o que mais se espera é que, no mínimo, o básico funcione. Isso, né? E nas questões ligadas ao desenvolvimento econômico, ambiental, sustentável, que pelo menos o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte, não atrapalhe os empreendedores e ajude a gerar as condições para que os empreendimentos possam ser efetivados, gerando emprego e circulando renda. Até porque, se isso funciona, o Estado arrecada mais, né? E sai dessa crise. A direção de política econômica, nesse momento, envolve realmente um giro para o mercado no plano federal, né? O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sinaliza nessa direção e acho que é por aí. Agora, também tem a questão da corrupção, que aí o eleitor brasileiro, isso dá até um livro, mas o eleitor brasileiro, a bem da verdade, tolera um certo nível de corrupção, né? Mas... Seria aquele estágio do rouba mais faz. Mas eu acho que a tolerância caiu um pouco, né? E aí, obviamente que... Sobretudo com os limites do que se ultrapassa, né? Você tem o caso do... Eu acho que o problema do Caixa 2 em campanhas eleitorais está muito sério, aí o Supremo Tribunal Federal já vai responder a isso, aí o próprio Congresso vai ter que alterar essas regras. Então, o limite caiu um pouquinho, né? O caso do Petrolão vem a contribuir para isso, né? Mas, realmente, a economia indo bem e a prestação de serviços melhorando, você permitindo que o setor privado consiga investir mais, eu não vejo... É claro que vai haver turbulência política, dado o quadro partidário, a questão do PMDB, mas se fizer isso, e é um se, a gente tem que ver o futuro. Se fizer isso, o governo tem condições de terminar bem, o governo de Dilma. Agradeço a participação de Alan Lacerda, cientista político, professor da UFRN. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado pelo convite. Ficamos por aqui, mas você continua ligado na Band Natal com a programação nacional da Rede Bandeirantes. E amanhã estaremos de volta ao vivo com você. Até lá.